Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, com a Leonor Rosas e com a Adriana Cardoso. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens, e hoje as 3 mulheres jovens estão defalcadas porque a Adriana está à distância. E só para vos avisar, e não sei se já perceberam a minha voz de doente, portanto peço imensa desculpa e calhou-me a mim moderar este. Peço mesmo desculpa por esta voz assim, que já nem é sexy nem é nada. Assim, só... Já nem é bagaça, é mesmo uma coisa assim. É mesmo doente. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Esta semana tem sido muito intensa, desde que nós gravamos o último episódio. Foi uma semana muito conturbada a nível internacional e nacional. Sexta-feira passada parece que aconteceu tudo. Foi assim um dia, não, tipo sexta-feira 13, mas não era sexta-feira 13, apesar de eu gostar muito de sextas-feiras 13. Isso. E como vocês estarão a par, o governo de Luís Montenegro está em grandes apuros. Luís Montenegro, a empresa Spinum Viva, afinal, foi noticiado pelo Expresso no semanário da semana passada que Luís Montenegro, na Spinum Viva, recebe, ou a família de Luís Montenegro, 4.500 euros mensais da empresa Solverde. Outras empresas foram depois anunciadas pela Spinum Viva, com uma lista de funções bastante detalhada, mas ao mesmo tempo bastante vazia, parecia que escrita pelo ChatGPT. E eu gostava de perguntar, Leonor, visto que o Primeiro-Ministro fez declarações ao país no sábado à noite e fez assim uma coisa de vai, não vai, de moção de confiança, ficámos todos com a impressão que ele lançaria, mas depois afinal não, e depois afinal é só uma ameaça, e o Partido Comunista Português avançou e disse, não, nós fazemos moção de censura. A moção de censura será votada hoje, que nos estão a ouvir. Nós estamos a gravar na terça-feira, portanto amanhã. E eu gostaria de perguntar, Leonor, qual é a tua avaliação geral deste caso e qual é a tua avaliação acerca da viabilidade deste governo? Uma moção de censura faz sentido? Uma moção de confiança faz sentido? Qual será, ou seja, qual é o propósito de tudo isto? Bem, sobre este assunto eu acho que há muita coisa a dizer e vou tentar ser breve. Em primeiro lugar, dizer que a Maria já o disse, o Semanário Expresso noticiou que Luís Montenegro recebia, que a empresa, que é a propriedade do Primeiro-Ministro e dos seus familiares diretos, recebia uma avança mensal da Solverde desde junho de 2021. E, entretanto, surgiram outros clientes e acho que no meio destas várias omissões, destas informações que foram arrancadas aos bocadinhos, Luís Montenegro se enterra e continua a enterrar-se e não sairá destas areias movediças de falsidades, de desculpas que não têm validade e, no fundo, de uma política, de uma enorme promiscuidade com o negócio e de novas coisas que vão surgindo e com certeza continuarão a surgir, que torna completamente insustentável que Montenegro continue a ser primeiro-ministro. Começo com isso que me parece a mim muito, muito óbvio. E acho que o Bloco de Esquerda apresentou uma lista de penso que são 14 perguntas ao Primeiro-Ministro que precisam de ser respondidas. E acho que algumas são muito importantes e também lanço aqui algumas dessas ideias para o debate. Precisamos saber, acho que o país precisa de saber a lista total de clientes da Spinum Viva e quais são os montantes recebidos por cada um. Depois, perceber o que é que se passava pela cabeça de Luís Montenegro quando se baseou para afirmar que a venda da sua cota à esposa com quem se encontra casado em comunhão de adquiridos a 30 de junho de 2022 é um negócio juridicamente válido, quando ele é advogado e sabe perfeitamente que não é. Sim, é um negócio jurídico nulo. Se a transferência da cota for nula, será que o Primeiro-Ministro acha que violou o regime do exercício de funções por titulares de altos cargos públicos? Se entende que já não tem uma cota na empresa, porque é que decidiu escusar todas as decisões relacionadas com o Grupo Solverde? Outra questão. E depois surgem também
aqui questões, outras poderiam ser levantadas, mas relacionadas também com as compras de imóveis em novembro de 2024, a Pronto, no valor de um de 400 mil euros e outro de 300 e tal mil euros, registados em nomes de familiares diretos, e que foi realizada com recurso a verbas cuja proveniência não é possível identificar nas declarações do Primeiro-Ministro junto da entidade para a transparência, sendo que os valores que representam saldos superiores a 50 salários mínimos mensais devem ser declarados. Quer dizer, acho que há aqui todo um emaranhado de questões muito embaraçosas que surgem e que não têm resposta e que naturalmente não vão ter uma resposta. Acho que isto é óbvio, não vão ter uma resposta satisfatória. Nós sabemos qual é que é a resposta a estas perguntas, não é? E acho que algumas coisas sobre as consequências que precisamos tirar disto. Em primeiro lugar, face às suas omissões graves, Montenegro precisa e tem a obrigação política de apresentar uma moção de confiança e não só escudar-se numa jogada, já agora eu acho, muito fora de sítio do PCP, quando anunciou a moção de censura. Montenegro precisa de apresentar uma moção de confiança. Depois a CPI protestativa que o PS vai apresentar provavelmente vai acabar a chamar filhos e mulher de Montenegro, vai ser uma total devassa da vida privada e eu acho que vai ser um espetáculo verdadeiramente degradante para a democracia portuguesa se Montenegro deixar que ele avance e se não se demitir antes disto. Depois dizer também que esta CPI envolveria empresas como a Solverde e a Rádio Popular, que iriam ser obrigadas a expor negócios e esquemas que provavelmente não quereriam, por isso eu acho que a pressão sobre Montenegro, tanto do ponto de vista pessoal como dos seus negócios para se demitir antes desta CPI avançar, é muito grande. E queria só terminar por dizer que no meio disto há um silêncio relativamente ensurdecedor, que é o de Marcelo Rebelo de Sousa, que com tanta vontade de comentar tantas coisas tantas vezes, desta vez, quando estamos na maior crise da legislatura que provavelmente a conduzirá ao seu fim, parece um tanto ou quanto silencioso para a personagem que ele, aliás, é. Não é bem assim. Eu ouvi alguém dizer que ele parecia a musa da República, de repente. Exato, de repente. E eu acho que se coloca aqui uma questão que é: se Montenegro se demitir, e parece que tudo se encaminha para isso, se acha, aliás, chocante que este governo continue nestas circunstâncias, quer dizer, que são completamente degradantes, acho que é importante que o país vá a eleições e que seja devolvido aos portugueses a voz e a escolha sobre o que se segue e que não se incorram em ideias que eu acho que são relativamente peregrinas de querer arranjar outra figura do PSD para conseguir substituir Montenegro, para ser um primeiro-ministro, ou seja, dizer que isto é um problema só pessoal de Luís Montenegro e que é possível avançar outra figura para primeiro-ministro tirando esta, para mim não parece razoável, não parece que seja a solução democrática. Montenegro trouxe o governo todo ao barulho. Exato, não é? e eu acho que ele fez isso exatamente para impedir um tipo de solução em que ele é tirado e outra pessoa posta no seu lugar. Sem dúvida, Leonor, tens 100% de razão aí. E é isto. E acho que há muita coisa para dizer. Até fiz mais futurologia do que o normal. Mas... Muito bem, eu acho que os tempos chamam a isso. Hoje também é carnaval, portanto também podes encarnar noutras coisas. E tu, Adriana, tu tens sido mais defensora de Luís Montenegro. Mas eu gostava de saber como é que, porque também houve mais coisas a acontecer esta semana, do caso da Solverde estar a pagar 4.500 euros mensais à empresa de Luís Montenegro, era uma coisa que não se sabia a semana passada, e já que concordaste com a Leonor aqui em relação ao governo, queria saber se concordas com a Leonor no resto. Como é que tu achas que de facto o comunicado ao país de Luís Montenegro esclareceu o país? Porque Luís Montenegro acha que sim, os seus ministros também, não é? E se estas moções de censura farão algum sentido, ou fará só sentido uma CPI para se apurar responsabilidades? Qual é que é a tua posição neste momento sobre todo este problema? E estarão as pessoas que nos estão a ouvir, será que devem estar preocupadas com ir a eleições antes do verão? Ou achas eu estou. Eu acho que estamos todos. Bom, a minha posição a semana passada era com a informação que se tinha. E o que eu disse e mantenho, e várias pessoas disseram, é que não me parece justo que se peça a um primeiro-ministro no ativo que esbulhe a sua vida privada, pessoal e profissional anterior a entrar no cargo na comunicação social, porque não foi pedido a nenhum outro primeiro-ministro. Não é nada disto que estamos a falar neste momento. Primeiro que tudo, a Leonor já o disse, e eu queria só acrescentar ao que ela referiu. Uma das razões para a venda, a suposta nem venda, cedência da cota à mulher ser nula,
é que se Luís Montenegro se de facto tivesse cedido a cota à mulher, como é que ele agora anunciava ao país que a cedeu aos filhos? Portanto, se de facto já não tinha qualquer tipo de intervenção na matéria, não podia cedê-la agora aos filhos, não é? Isso é uma admissão do próprio de que essa cedência de facto não ocorreu. Primeiro ponto. Segundo ponto, Luís Montenegro, e eu teria mantido a mesma opinião se Luís Montenegro, no momento que se tornou primeiro-ministro, a Solverde tivesse deixado de ser cliente da empresa. Porque a empresa é Luís Montenegro e Luís Montenegro é a empresa. Mas não aconteceu. Isto é um caso, eu acho, gravíssimo, porque há aqui uma questão que ainda não está esclarecida e que, sinceramente, acho que Luís Montenegro, pela forma como conduziu a comunicação ao país, deixou isso ainda em aberto, e é a parte que para mim faz que menos cola a bota com a perdigota, que é se existiu, de facto, serviços prestados à Solverde que não foram prestados pelas pessoas que estão na empresa, mas que foi, para além disso, subcontratada a outra empresa para fazer a prestação de serviços, o que estava a ser pago à empresa do Primeiro-Ministro era uma avença política, porque é um intermediário de um serviço que não prestou. E isso é a questão com maior gravidade que se coloca. O facto de Luís Montenegro não ter dito claramente foram estes os serviços prestados à Solverde, foram estas as pessoas especificamente que prestaram estes serviços à Solverde, nestes valores e nestes montantes, deixam isto em cima da mesa. E porquê é que eu falo especificamente da Solverde e não das outras empresas? Porque a Solverde tinha que até ao fim do ano ter uma renovação de uma concessão com o Estado. Embora Luís Montenegro tenha dito na Assembleia da República... Para os casinos, só para quem está a ouvir. Para os casinos, exatamente. De Espinha e do Algarve. De Espinha e do Algarve. Embora Luís Montenegro tenha dito na Assembleia da República que a sua empresa, a Spinum Viva, não tinha nenhum contrato diretamente com o Estado, a Solverde, por interposta pessoa, tem. Dado que Luís Montenegro não largou a Solverde como cliente, que não foi largado a partir do momento que se tornou Primeiro-Ministro, não há escusa possível. Vamos ser muito claros. O Primeiro-Ministro não se pode escusar de nenhuma decisão que o seu governo toma. O que é que ele vai fazer? Levanta-se no meio do Conselho de Ministros, abre a porta e sai e diz, olha, agora vocês decidam entre vocês e eu depois volto a entrar quando vocês acabarem. Isto não acontece. Não é permissível para o Primeiro-Ministro. Se vocês me dissessem assim, era por acaso uma questão, olha, por exemplo, Miranda Sarmento falou disto. A Miranda Sarmento tem uma relação profissional conhecida com o ISEG. É um ministro de uma tutela. Quando for uma matéria relacionada com o ISEG, dado que declarou previamente a sua condição de ligação ao ISEG, se fizer algum tipo de decisão pelo governo que não seja da sua tutela relativamente a esta matéria, ele faz escusa no Conselho de Ministros. É perfeitamente aceitável. Não é o caso do Primeiro-Ministro. Acho que Luís Montenegro não se ter libertado a empresa imediatamente, não é cedê-la aos filhos, era dizer que a tinha vendido, era dizer que a sua família se tinha libertado da empresa, foi um erro crasso. Mas acho que ele fez uma jogada política óbvia, que foi, claro, depois, e já vou aí, o PCP estragou a jogada política, não é? Porque deu-lhe uma mãozinha e deu uma mãozinha à oposição. Luís Montenegro disse, e teve a percepção de que ou jogava ao tudo ou nada, claramente não ia explicar tudo relativamente à empresa, ia continuar na comunicação social esta questão continuamente. Quando colocou em cima da mesa a possibilidade de uma moção de confiança e até delegou à oposição a questão de se pronunciar, toda a gente está a falar agora da moção de censura, toda a gente está a falar da moção de confiança e ele tem aqui um balão de ar. E colocou o ónus na oposição, nomeadamente em Pedro Nuno Santos, para decidir se ia apresentar uma moção de censura, porque, no fundo, ou Pedro Nuno Santos ou o Chega o faria, não é? O Chega já não poderia, portanto, teria que ser Pedro Nuno Santos, e depois decidiria se fazia a moção de confiança ou não, que era o cenário que parece-me que ele menos quereria. O PCP fez uma enorme ajuda, porque claramente Pedro Nuno Santos tem um enorme respaldo agora para não votar a moção de censura, para ser coerente com aquilo que fez com o Chega e dizer que não quer ir para uma crise política e, portanto, não aprovar a moção de confiança de Pedro Nuno Santos. Eu vou terminar só com esta frase e dizer isto. Qualquer pessoa que tenha tido a opinião que eu tinha vindo a dizer aqui várias vezes, que é tudo o que fosse matéria da vida privada de Luís Montenegro, profissional, antes de se tornar Primeiro-Ministro, não era razão
para se estar a colocar dúvidas sobre o Primeiro-Ministro, que agora, neste momento, não diga claramente que uma empresa ativa enquanto o Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro, que não largou a sua participação na empresa, que está a decidir coisas relativamente a uma empresa que tem um contrato com o Estado, quem neste momento não perceba a gravidade da situação não está a ser coerente com o tipo de análise que fez para o Partido Socialista e está literalmente a jogar no jogo partidário de ter um crivo para um lado e não ter outro crivo para o outro. Sim, eu concordo. Repara, eu concordo. Eu às vezes acho que parece um rapaz a passar pela puberdade, sabe? É verdade. Eu gostava só de dizer aqui umas coisas antes de passarmos para o próximo tema, que é mais internacional e também é uma das coisas que marcou sexta-feira passada e que tem marcado, porque não era novidade nenhuma, mas foi particularmente grave. Mas queria só acrescentar algumas coisas ao que vocês já disseram, porque eu acho que estamos mais ou menos todas de acordo que este caso está a tornar-se cada vez mais insustentável para o governo, cada vez mais insustentável para Luís Montenegro. Mas repara, Adriana, quando tu dizes e disseste que eles deveriam ter detalhado, eu acho mesmo que o Primeiro-Ministro acha que já detalhou tudo o que tinha para detalhar. Quando ele diz, eu não devo mais explicações nenhumas, eu acho que ficou tudo muito claro no debate que fiz da moção de censura, que tinha sido uma semana antes de saírem os clientes, ou particularmente a Sol Verde, noticiada pelo Expresso, e depois terem saído por vontade da Spinão Viva os restantes clientes atuais, parece, portanto não fazem, nem sequer aparece, a Correio da Manhã não aparece, que já foi uma admissão do Primeiro-Ministro, portanto já houve bastantes outros clientes que nem sequer apareceram nesse comunicado. O Primeiro-Ministro diz, eu já fiz todos os esclarecimentos. Não fez nenhum. Toda a declaração que o Primeiro-Ministro dá no sábado é uma declaração de vitimização, de tentar parecer forte e ter uma mão forte e de estabilidade e de um governo lá está, desculpem, mas um governo estável. Mas quando tu ameaças, um Primeiro-Ministro não pode ameaçar uma moção de confiança assim. Não é um instrumento para fazer política, é um instrumento sério, regimental, que tem grandes e graves implicações institucionais, que tu não podes só tirar assim para o ar como agarrem-me senão eu vou-me a eles, a tentar passar uma coisa de força, quando na verdade o que isto faz, quando Luís Montenegro nem sequer explica, nem sequer consegue explicar ao país se vai ou não apresentar uma moção de confiança. Então como é que ele quer passar algum tipo de imagem de estabilidade, imagem de decisão? Desculpa, deixa-me só acrescentar, não te quero interromper. Castro Almeida já disse até, o ministro dele, enquanto ele estava a comunicar ao país, que dado que o PCP disse que ia fazer a moção de censura, nem sequer achava relevante agora o Primeiro-Ministro apresentar uma moção de confiança. Pois é. Portanto, isso. Acho que diz tudo. Mas é que repara, esse era o meu próximo ponto. Mas antes disso eu queria só dizer uma coisa, muito rapidamente, em relação aos colaboradores da Spinão Viva. Eu acho que é importante sabermos uma coisa, para quem não está tão dentro desta bolha. Quando Hugo Montenegro, porque aquilo não vem assinado, mas provavelmente é Hugo Montenegro, o filho de Luís Montenegro, porque é o managing partner da Spinão Viva, lança aquele comunicado à imprensa na sexta-feira, em consequência da notícia do Expresso, o que eles dizem lá é que há 2 colaboradores que nós não sabíamos, que Luís Montenegro decidiu não dizer e não tornar claro na sexta-feira anterior, na moção de censura apresentada pelo Chega, no debate que ocorreu. Há 2 colaboradores que são jovens licenciados, basicamente, e que estão a prestar este serviço de proteção de dados. Estes 2 colaboradores, se nós formos ver o relatório de contas de 2023 da Spinão Viva, recebem no total 26 mil euros durante 2023. Portanto, se for partido de igual forma, 13 mil euros para cada um. Quando dizem, inclusivamente, que estes contactos são diários, etc, etc. Portanto, isto já cria alguma desconfiança de como é que estes 2 colaboradores estão a fazer trabalho diário de proteção de dados. By the way, qual é o trabalho diário de proteção de dados para a Sol Verde, que já tem, segundo o que disse Francisco Rodrigues dos Santos no sábado à noite, já tem 5 juristas a tempo inteiro na Sol Verde a tratar de proteção de dados e tem contratos de consultoria jurídica em relação à proteção de dados com 2 empresas, 2 grandes empresas de sociedades de advogados. Portanto, o que é que estão estas pessoas a fazer diariamente a falar com a Sol Verde? Mas que tem ligação ao Hugo Soares, que é uma coisa também importante. Pronto, não, era isso que eu ia referir, que é, eu acho que é importante para quem está a ouvir. Quando
a Spinum Viva decide lançar à imprensa estes 2 colaboradores, os nomes destes 2 colaboradores, há um dos nomes, lá diz Inês Patrícia, que eu não consegui encontrar em lado nenhum. E o observador depois conseguiu perceber que, na verdade, o nome estava errado. E eu não quero fazer aqui acusações, mas acho estranho que o nome esteja errado e que, na verdade, não se chama Inês Patrícia, chama-se Inês Varajão Borges. E esta Inês Varajão Borges está casada com João Rodrigues, que é o candidato neste momento do PSD a Braga, nas autárquicas que se seguem. É advogada sediada no escritório Duque Soares, líder parlamentar do Partido Social Democrata, e João Rodrigues foi sócio fundador do escritório Duque Soares. A razão pela qual parece-me que a Spinum Viva não disse exatamente o nome de Inês Patrícia é porque havia esta teia toda e, portanto, está a tentar, se isto for verdade, parece que está a tentar enganar a imprensa de propósito. E, portanto, referindo. E mesmo para terminar, sobre a jogada política de Luís Montenegro, a jogada não teria funcionado se o Partido Comunista Português não decidisse jogar xadrez com o tabuleiro do avesso. Quer dizer, o Partido Comunista Português acha, bom, mas então vamos fazer uma moção de censura. Não percebe que isso desresponsabiliza o governo e lhes dá munições para dizer, nós já passámos por 2 moções de censura, temos confiança do Parlamento. Quando não é verdade que tenham. O que o Partido Comunista Português deveria ter feito era esperar, fazer pressão, como todos os outros partidos, para que forçassem o governo a apresentar uma moção de confiança. Porque é que é importante ser o governo a apresentar? O Partido Socialista não quer apresentar porque poderá ser culpado pela crise política e nós já sabemos que os portugueses tendem a penalizar quem força a ida às urnas antes de tempo. E, portanto, nós estamos agora numa situação muito complicada. Eu gostava muito que o Partido Comunista Português não estivesse a viver no século passado e não tivesse decidido que isto era uma boa jogada. O Partido Socialista também pouco tem feito. Pedro Nuno Santos tem gerido a crise de forma muito errática e muito indecisa, e anunciou desde logo que não ia votar a favor da moção de censura, o que faz com que de repente toda esta jogada de Luís Montenegro tenha funcionado. Mas temos que passar para o próximo tema, que também é uma grande instabilidade internacional e que adensa todo este drama nacional, porque há uma instabilidade a nível europeu e nas nossas relações com o nosso aliado americano, de quem a Leonor gosta tanto. E eu começaria por ti, Adriana, porque comecei pela Leonor na outra ronda e já sabemos que a Leonor ama os Estados Unidos, portanto vai ficar aqui, eu quero mesmo ver a cara dela a falar de Trump. Na sexta-feira vimos uma coisa que eu acho que é inédita. Foi inédita, acho que nunca tinha acontecido. Vimos Volodymyr Zelensky a ser destratado de uma forma absurda na Sala Oval, na Casa Branca, por Donald Trump e por J.D. Vance e pelos jornalistas americanos. E eu gostava de ouvir a tua opinião sobre o que é que isto significa para a NATO, o que é que isto significa para a Europa, porque vimos uma conferência extraordinária sobre o futuro da Ucrânia com vários líderes europeus e Macron está a tentar liderar esta frente, Keir Starmer também, parece que é uma coisa extra União Europeia, extra NATO, de apoio à Ucrânia, e eu gostava de saber quais são as tuas visões sobre isto, o que é que isto pode significar para o nosso futuro enquanto Europa, enquanto aliado, nós, Portugal, aliados transatlânticos e aliados europeus, não é? E o que é que isto pode significar mesmo para o povo ucraniano que está a ter um problema enorme com um avanço russo tremendo e que está a ser desculpado por Donald Trump, pelo presidente americano. Estas perguntas são mesmo muito pertinentes, mas eu queria mesmo começar por me referir ao incidente, porque acho que é mesmo relevante deixar muito claro, mas mesmo muito claro, que uma pessoa que gosta imenso dos Estados Unidos, da política americana, que está habituada a seguir o que é o pressuposto dos republicanos, inclusive relativamente a estas matérias, o que é a posição histórica do Partido Republicano relativamente a isto, é chocante ver um presidente republicano e um vice-presidente republicano a destratarem um herói de guerra, uma pessoa que está a defender um país que está a ser ocupado de forma absolutamente ilegal pela Rússia, e a destratarem-no publicamente na Sala Oval. E eu quero deixar claro que foi premeditado. Sob nenhuma circunstância alguém pode achar que aquilo não foi premeditado. As pessoas, não sei se têm noção
de que, de facto, Donald Trump e a sua Casa Branca renovou um conjunto de acessos de jornalistas. Ou seja, não era normal ter palermas, absolutos palermas, a fazerem perguntas na sala oval, porque eram jornalistas creditados. A pessoa em específico que se virou para Zelensky e lhe perguntou porque é que ele não estava a usar um fato na Casa Branca, chama-se Brian Glenn, que é uma pessoa da Real America, que não é, desculpem, um órgão de comunicação social sério, é um órgão de comunicação social criado antes desta campanha para ser pró-Trump, e que por acaso é namorado da Marjorie Taylor Greene, que é aquela pessoa que acha que há uma loja de pizzas em Washington que é uma rede de pedofilia. Portanto, a pessoa... Pois era, havia essa... Pizzagate. O Pizzagate. Portanto, a pessoa que se virou, e vamos ser muito claros, a pessoa que se virou para Zelensky, na Casa Branca, e lhe perguntou porque é que ele não estava a vestir um fato enquanto tem o país em guerra. E enquanto o vice-presidente dos Estados Unidos estava a rir de Zelensky por não estar a usar um fato, o vice-presidente dos Estados Unidos, sabendo perfeitamente que Zelensky disse já várias vezes publicamente que não iria usar outra indumentária enquanto o país dele estivesse em guerra, é uma pessoa que não é um jornalista, que não devia estar na sala oval. Eu não quero tomar muito tempo sobre este tema porque, embora tínhamos... eu e a Leonor claramente temos posições diferentes sobre a importância dos Estados Unidos, sobre os Estados Unidos, etc. Mas acho que concordamos, no geral, que isto é uma novidade. Não é expectável, ninguém pode acreditar, nem pode fazer um spin de que aquilo foi bem conduzido. Eu só queria mesmo... ressalvar que... Podemos mesmo ter posições diferentes, mas chegar à conclusão de que isto não é o Partido Republicano que estamos habituados. Não é o estilo de tratamento de um partido que sempre foi de apoio aos seus aliados, de garantir que o soft power dos Estados Unidos é bem feito quando existe esta capacidade de diplomacia e de intervenção direta, e provou-se desta seguinte forma, e vou terminar assim. Donald Trump já disse, e a conclusão do seu spin, que era claro que Zelensky não ia deixar ser julgado naquela circunstância sem ter uma posição como a que teve, que foi forte o máximo possível, quando é uma pessoa que não fala de forma tão fluente inglês como as duas pessoas que estavam ali a confrontá-lo publicamente. Também não falam grande inglês. Pois, falam parvoíce, não é? A conclusão óbvia foi aquela que Trump chegou, que foi suspender todo o apoio militar à Ucrânia por ordem executiva, que é uma coisa, eu quero mesmo deixar claro, inédita. Quem faz este tipo de decisão normalmente nos Estados Unidos é o Congresso, não é o Presidente. E o Congresso está a deixar ir o poder todo. Está completamente a permitir que isso aconteça. Está a dar o poder. Não foi sequer feita uma tentativa de forma protestativa no Congresso para que isso fosse travado. Exato. Vai avançar e está mesmo suspensa a ajuda militar. Eu vou passar para vocês. Eu estou tão irritada com isso que até fiz um erro e disse em vez de dizer embora tenhamos. Isto irrita mesmo profundamente. É justificado a irritação. É dada a irritação porque é absolutamente chocante que as instituições americanas estejam a ser tomadas por uma pessoa que é Donald Trump, que teve na Casa Branca Elon Musk com um chapéu na cabeça e vestido de fato de treino, a dizer que o presidente da Ucrânia, que disse claramente que seria vestir daquela forma até o seu país deixar de estar em guerra, gozar com ele, enquanto o seu vice-presidente estava com o shit-eating green, absoluto a rir-se de um presidente que tem um país em guerra. Eu não consigo avançar daí e não vou fazer uma análise internacional mais complexa do que esta. Vou deixar isso para vocês, porque para uma pessoa que gosta tanto dos Estados Unidos e um dos meus heróis políticos é o John McCain, eu não consigo avançar dessa parte. Leonor, eu passo para ti. Eu acho que vou meio abdicar da minha intervenção, porque acho que vocês estão a dizer muito e com as perguntas também acho que já estou a dizer bastante e estamos a ficar com pouco tempo. Mas a von der Leyen divulgou hoje, à data que nós estamos a gravar, um plano para mobilizar 800 mil milhões de euros para a defesa europeia. Eu sei que tu, lá está, és grande fã da NATO, és grande fã dos Estados Unidos, mas agora sem brincadeiras também sei que não és fã
dos avanços russos e do que se está a passar na Ucrânia. Portanto, gostava de saber a tua opinião sobre tudo isto, sobre o que se passou na Sala Oval, se concordas com estas coisas que a Adriana expôs aqui, e com estas preocupações, e qual é o futuro da União Europeia, da Europa em si. É uma coisa extra a União Europeia, lá está, a von der Leyen anuncia estes 800 mil milhões, mas por exemplo, nós precisamos do Reino Unido, e apesar de Keir Starmer estar a dizer que quer voltar à União Europeia, é um processo bastante complexo, e portanto gostava de saber o que é que tu pensas sobre este futuro sombrio, se calhar um pouco de futurologia também. Hoje estamos na futurologia porque é carnaval. Bem, eu vou ser muito breve. Gostava aqui de tocar em vários assuntos. Em primeiro lugar, só começar com uma curiosidade histórica, que em 1942, em janeiro, quando o primeiro-ministro Winston Churchill visitou a Casa Branca, levou, na verdade, um fato macaco, um bocadinho o equivalente do que o Zelensky tinha vestido, e, como imaginam, não foi humilhado, e só é natural que um líder de um país em guerra não se queira apresentar pomposo com de fato e gravata. Mas dizer que acho que mais do que discutir a indumentária de Zelensky, que nós sabemos ao que é que se deve, é dizer que o que aconteceu na Casa Branca, e nisso concordo com várias coisas que a Adriana disse, foi absolutamente humilhante e que mostra bem qual é a postura de Trump sobre os outros e sobre o mundo e sobre as instituições democráticas. Em primeiro lugar, Trump acha que o mundo inteiro é composto por vassalos à sua disposição e por territórios que são para ele conquistar e decidir o futuro sobre. Ele acha genuinamente que é dono de tudo e de todos, não só dentro dos Estados Unidos como no mundo. Quer transformar Gaza numa colónia hoteleira, quer explorar os recursos da Ucrânia e fazer um acordo de paz sem nenhuma consideração pela autodeterminação do povo ucraniano e sequer pelo que é que o presidente eleito da Ucrânia acha, e julgou que iria encontrar em Zelensky um vassalo pronto a baixar a cabeça. Mas eu acho mesmo que Zelensky se comportou com grande dignidade e que quem sai manchado deste encontro é na verdade Trump, e não acho que seja de todo Zelensky. Acho que ele se manteve de forma muito, muito corajosa numa situação muito humilhante, numa língua que não é a dele, e nisso acho que ele saiu revelando a podridão de Trump e também ele próprio com ainda mais dignidade. Agora, a situação é complexa para o país dele e para o povo ucraniano, que já com uma guerra de mais de 3 anos, uma invasão por parte da Rússia, mas eu acho que é preciso perceber uma coisa e não ter ilusão, que é assim que os Estados Unidos funcionam, e é assim que os Estados Unidos vão funcionar, ainda mais com Donald Trump, que acha que é uma espécie de rei do mundo. Não é aliados que ele procura, nem parceiros, mas servos que possa espoliar e humilhar, e só são amigos dele até ao ponto em que fazem o que ele quer e depois deixam de ser. Isto tanto vale internamente como externamente. É assim que ele lida com as pessoas. E acho que, e agora vou entrar na fase em que vocês não estão de acordo comigo, mas permitam-me, acho que isto mostra, e como sabem, a esquerda em Portugal é historicamente a favor da saída da NATO, mas isto só mostra ainda mais como a NATO está ultrapassada, como é uma organização que já não faz sentido, nunca fez, e que muito menos agora faz sentido continuarmos ao lado dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos estão prontos para apertar alegremente a mão a Vladimir Putin. Mas acho que sim, que a Europa precisa de pensar em soluções de segurança. Agora, isto é de coletiva. Agora, isto é um assunto muito sensível e sobre o qual eu quero deixar muitas nuances. Eu não concordo com uma política europeia comum de segurança que envolva uma política brutal de rearmamento de um exército comum. Sou totalmente contra isso. E, aliás, acho que em geral a esquerda o é. Mas, por exemplo, a Irene Montero do Podemos disse algumas coisas que eu acho que são interessantes. Ela falou desta ideia de que a Europa precisa de pensar num sistema de segurança e de cooperação que deve passar por questões que são muito caras à esquerda e que eu sei que não concordam, mas sublinhando: controle público dos setores estratégicos da energia e dos serviços públicos, travar os gastos em rearmamento procurando um controle comum, por exemplo, do arsenal nuclear, e garantindo que estas políticas de defesa são políticas para a paz e não políticas belicistas, parar de nos deixarmos de curvar acriticamente perante a política externa dos Estados Unidos e encontrar outros espaços mais solidários que
que percepcionem a segurança não só como uma questão relacionada com a guerra, mas também a segurança coletiva face às transformações climáticas com que precisamos de lidar e que vão ser um enorme problema de segurança numa acessão mais vasta da palavra, e que façam também frente a esta reorganização das relações internacionais que temos vindo a acontecer. E acho que é muito importante. Já houve alturas na Guerra Fria em que a Europa, nomeadamente até a França de Gaulle, tentou ter maior autonomia face aos dois blocos, acabou por não acontecer, e hoje em dia vivemos a Europa, quer dizer, durante anos e anos faz o que os Estados Unidos mandarem, e acho que temos de aproveitar isto para repensar, mas repensar de uma forma progressista. E termino dizendo que o que é mais preciso acontecer para o governo português condenar sem qualquer rodeio Donald Trump e todas as coisas horrorosas que têm estado a acontecer, e tomar uma posição mais firme sobre isso, sendo que havia aqueles que não conseguiam decidir entre Kamala e Trump no passado. Quer dizer, torna-se ridículo agora. Eu acho que é bastante óbvio. Por sim, total. Acho que agora toda a gente já percebeu, mesmo as pessoas que estavam mais otimistas em relação a Donald Trump e mesmo que pensavam que iria ser o segundo mandato iria ser como o primeiro, obviamente não está a ser. Donald Trump está mais errático, está mais perigoso, está com mais poder, está com mais tentativas de concentração de poder. O que a Adriana falou acerca do Congresso é mesmo muito importante, e eu acho que já tinha dado esta recomendação a semana passada, mas há um artigo do Ezra Klein no New York Times que explica isso muito bem, que se chama NPCs, e é mesmo importante a leitura, porque percebem porque é que o Congresso é tão importante, porque é que a oposição do Congresso ao Presidente, mesmo quando são da mesma cor política, é tão importante, e porque é que esta altura histórica é uma coisa que nunca se viu. Mas temos que passar, infelizmente, estamos sem tempo para falar de todos estes dramas, e gostávamos de vos deixar com, apesar de todos estes temas tão pesados, gostávamos de vos deixar com recomendações boas para a vossa semana, para não irem chorar com o estado do mundo e o estado de Portugal. E pensava para ti, Adriana, qual é a tua recomendação para quem nos ouve desta semana? Eu não vou repetir, já dei From Whom the Bell Tolls, o documentário do John McCain, e perceberem que uma pessoa que esteve presa no Vietnã, e que lhe foi dada a possibilidade na altura para poder voltar a casa enquanto existiam prisioneiros de guerra, e ele disse que não voltaria enquanto todos os prisioneiros de guerra americanos não fossem libertados, e esteve mais 7 anos preso, e evidentemente não estava numa prisão favorável, não é? Teve várias debilitações físicas consequentes disso. Esse tipo de excelência americana, esse tipo de republicano, não existe na Casa Branca de Donald Trump. Então vou recomendar aquele que é o livro favorito de John McCain, que o influenciou muito e que deu o nome ao documentário, que se chama From Whom the Bell Tolls, é do Ernest Hemingway, e é a base que ele usa muito para o documentário. Portanto, é um livro sobre guerra, é um livro sobre um herói de guerra também, e é mesmo muito deprimente ver ao estado a que chegou a Casa Branca, sinceramente, a que chegou a política americana. Portanto, para deixar um silver lining, deixaria essa recomendação. Leonor, qual é o teu silver lining? Ou não é nada? Bem, eu acho que o For Whom the Bell Tolls não é bem um silver lining, pelo menos para mim, na medida em que a Guerra Civil Espanhola teve um desfecho bastante trágico. Mas, enfim, estava a pensar nisso. Sim, enquanto... não é uma apologia à Guerra Civil Espanhola, mas o livro é. Enquanto eu via, que na verdade é uma das grandes tragédias da esquerda. Mas a minha recomendação... Da esquerda e não só, não é? Olá. Acho que qualquer pessoa, eu estou a falar do livro, evidentemente. Olá, Franco. Bem, enfim, ele tinha os seus apoiantes. Não interessa, quer dizer, interessa, mas a minha recomendação... Sim, só para ficar claro que isto não é uma apologia ao franquismo nem à Guerra Civil Espanhola, não é? Sim. Estava só... Ou desfecho da Guerra Civil Comida para pensamento.
vou terminar com uma recomendação que não é particularmente leve, mas é de um livro que estou a ler esta semana, que se chama We Do Not Part, da Han Kang, que é o livro mais recentemente editado da vencedora do Prémio Nobel da Literatura do ano passado, que é um romance que interliga a amizade de duas mulheres com vidas conturbadas com o passado dos massacres de estudantes na Coreia, mas também da história durante a Segunda Guerra Mundial, dos massacres japoneses na Coreia e da resistência coreana, e acho que é tudo, passa-se numa ilha de Jeju, não sei como é que se diz, na Coreia, sob um manto de neve, de uma tempestade de neve, e é um livro muito bonito, mas também é um livro muito, muito pesado do ponto de vista emocional, portanto até se coa do Nós Temos que Vivemos. Estou a ler a Han Kang por causa de uma recomendação da Leonor, que ela já recomendou aqui várias vezes, e portanto subscrevo esta recomendação, e estava com medo que vocês fossem recomendar a minha recomendação desta semana, porque acho que é muito óbvia. Nós estivemos aqui a falar do massacre que se está a passar em solo ucraniano, e também há um outro massacre a passar-se na Palestina, em Gaza, e que está a ser piorado pela intervenção externa dos Estados Unidos, e fiquei muito feliz este fim de semana com os Oscars, porque o No Other Land, que é um filme israelo-palestiniano que se passa na Cisjordânia, sobre esta tentativa do povo palestiniano, a tentativa heroica de manterem as suas casas, a sua terra, é uma coisa tão humana e tão simples ao mesmo tempo, que é só não quererem ser expulsos. E numa semana em que ainda por cima tivemos Donald Trump a lançar um vídeo de AI para as suas páginas oficiais, em que torna Gaza tipo um destino turístico sinistro, em que as mulheres só aparecem para dançar a dança do ventre, que é assim uma coisa absolutamente abstrusa. Este filme ganhou, e isto deu-me um fôlego de esperança, e portanto, por favor, a quem ainda não conseguiu ver, vejam este filme, vejam o discurso de aceitação do Oscar que os dois que os directors do filme fizeram. Criticaram Donald Trump abertamente. Falou-se da Palestina, falou-se de Gaza, e ainda bem, num dos eventos mais vistos no mundo, e não queria deixar de falar aqui também, acho que é importante não deixarmos de falar de Gaza, ainda por cima porque Donald Trump, aliás Netanyahu, disse que ia bloquear todo o acesso de ajuda humanitária, que constitui crimes, violações de direito internacional, mais um para adicionar este criminoso de guerra, e portanto, sim, por favor, vejam o discurso de aceitação. Acho que é o silver lining, só para nem tudo está perdido enquanto continuarmos a falar das coisas. E deixo-vos com este clichê. E chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana.